Muito bom, agora sim. Então, hoje 2 objetivos. O primeiro deles, corrigir o exercício sobre o nazismo, e o segundo, falar sobre a industrialização brasileira quando da Primeira República, tá? Para isso, nós vamos usar um pouquinho a nossa apostila mesmo, né? Ó, então, tá aqui a aula, vamos ativar o modo aula, né? Tá aqui. Aula número 37. O exercício da aula 37, sobre o nazismo, começa com a figura de Adolf Hitler, né? Comandando o Terceiro Reich, aqui o símbolo da suástica, e aqui a flecha indicando para onde o gado marcado com a suástica deve ir, né? Vocês notem que aqui Adolf Hitler está com uma faca suja com o sangue dos animais que já do gado que já foi, digamos assim, abatido, né? Vamos só um minutinho que tem gente ainda querendo entrar. Tem que fechar aqui um pouquinho para poder permitir que a pessoa entre. Pronto, é o Luciano, né? Luciano, por gentileza, bom dia. Não se esqueça de preencher, de clicar sobre o link e preencher sua presença aí, tá? Bem, então vamos adiante com a resolução da questão. Tudo muito enrolado hoje, né? O fundo de tela que minha filha deixa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, essa questão se refere ao nazismo, né? Como nós dizíamos. Então, está aqui a figura nefasta de Adolf Hitler conduzindo o gado para o abatedouro, né? Conduzindo o gado para o abatedouro. Isso nos remete a uma crítica que se faz hoje em dia, né? O pessoal aí que é chamado de gado. O gado. Bom, enfim. Mas não importa. Vamos prosseguir. Aí, ele tem aqui a coisa que diz o seguinte. Vamos ver aqui o que ele pergunta. Interpretar o papel da propaganda nos regimes fascistas. Interpretar o papel da propaganda nos regimes fascistas é uma constante em nossos dias, já que essas estratégias publicitárias ainda são presentes na sociedade contemporânea. A respeito da campanha nazista, descrita aqui nessa charge soviética, leia o que escreveu o historiador vinculado à Unicamp, Alcir Lenharo. Hitler considerava que a propaganda deveria ser popular, dirigida às massas. Nada muito elaborado, entendeu? Desenvolvida de modo a levar em conta um nível de compreensão dos mais baixos. As grandes massas, dizia ele, têm uma capacidade de recepção muito limitada, uma inteligência modesta e uma memória fraca. Ah, tem mesmo. E como tem memória fraca? Tem gente querendo entrar ainda, né? Então vamos parar de novo a explicação e permitir que o Nicolas passe a acompanhar nossa aula. Como tem memória fraca o povo. Por isso mesmo, a propaganda deveria restringir-se a pouquíssimos pontos repetidos incessantemente, né? Então, você pega lá 2, 3 coisinhas e fica falando lá a mesma coisa várias vezes, até que entra na cabeça do povo. Bem, aí, à luz do texto, interprete o significado da ilustração que ironiza o regime. Aqui não precisa, nessa parte introdutória, né? O que interessa aqui, a interpretação, é que a imagem mostra os seguidores de Hitler como gado, dirigindo-se para o abatedouro, tá? E Hitler com as vestes de um açougueiro. Ele faz a saudação nazista, né, o Sieg Heil, com a mão direita, e na mão esquerda carrega uma faca suja de sangue daqueles
que já foram abatidos. Vamos lembrar também que o gado está marcado com a suástica, né? Olha aí, ó, como se pertencessem a Adolf Hitler, tá? Então essa é a resposta dessa questão aí, tá bom? Querem copiar ou posso passar para frente? Posso para frente? Por mim, pode, professor. Então tá bom. Então vamos avançar. Como você foi o único a se manifestar, você foi a voz do povo. Agora, nós vamos para a aula número 38 do caderno número 7. Né? Aí eu fiz esse brevíssimo rascunho para poder me ajudar um pouquinho, né? E nos ajudar. Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. É um texto pequenininho, um roteirozinho que eu fiz no Google Docs hoje, tá? Agora, um pouco antes de começar. Bem, então tá. Começando aqui, ó, caderno 7, aula 38, crise da República, na Primeira República. Até esqueci de pôr o que é, né? A industrialização. Por que a industrialização é um indicativo de crise na Primeira República? Ora, porque a Primeira República ela é totalmente calcada na ideia da oligarquia agrária. O que predomina é o agrarismo, tá certo, pessoal? Então, nós passamos a ter uma contradição ao agrarismo. Da mesma forma que lá no final do Segundo Reinado, a mão de obra livre era uma contradição em relação ao escravismo. Então, um regime não pode se manter se a sua infraestrutura começa a se apresentar contraditória. Né? A sua infraestrutura econômica não reverbera, não ecoa na sua organização sociopolítica. Tá? Então, é por aí o início da ideia. Né? A industrialização vai marcar, então, digamos assim, o início do fim da República Velha. Tá? Outra coisa que vocês precisam considerar: a infraestrutura econômica e a superestrutura política. Elas têm que, mais ou menos, se adequar. Quando a gente fala em política do café com leite, nós, às vezes, passamos a falsa impressão de que foi tudo às mil maravilhas, que o pessoal se dava super bem, né? Que um político mineiro sucedia um político paulista e assim as coisas iam sendo resolvidas. Na verdade, não era assim. O que nós tínhamos aqui era uma disputa oligárquica. Eram conflitos de variada ordem, tá? Uma oligarquia querendo se sobrepor à outra. É a sobreposição oligárquica. É claro, ela se refletia em acerto, mas com disputas. Né? Havia uns acordos pelo alto, quando essa sobreposição atingia níveis de tensão quase que irreconciliáveis, nós tínhamos os famosos acordos pelo alto, né? Só que quando esses acordos não são mais possíveis, quando as elites já não conseguem mais dividir o poder, né? Enfim, uma ganha a disputa agora, a outra ganha depois, tá? Nós passamos a ter o perigo da sublevação popular, da revolta popular. E aí vem a famosa frase do Borges de Medeiros, né? Borges de Medeiros disse, vou por aqui, façamos a revolução antes que o povo a faça. Borges de Medeiros, né? Um dos caras lá mais importantes dessa época, saiu com essa: façamos a revolução antes que o povo a faça. Quer dizer, vamos resolver aqui entre nós, né? Antes que o povo decida tomar o poder, decida participar. E às vezes é preciso fazer uma cisão aí nas oligarquias para impedir que o povo suba. Essa revolução a que ele se refere acaba sendo a Revolução de 30, tá? Que vai dar origem à Era Vargas.
Ok? Então é preciso lembrar disso, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. A República Velha já não consegue mais dar conta das contradições que ela mesma vai criando. Aí tem que se abrir espaço para novos personagens, para novos jogadores políticos que vêm com a classe média, com o operariado, com o tenentismo, que nós vamos estudar na próxima aula, gerando aí, então, a Revolução de 30, gerando, então, a era em que Getúlio Vargas vai promover a modernização conservadora do nosso país. O Vargas é isso, né? É um modernizador que faz aí uma nova concertação política, né, com a elite, impedindo que o povo assuma o seu papel histórico. Bem, falando diretamente sobre a questão da industrialização, o nosso ponto aqui de início, né, da discussão é exatamente a Primeira Guerra Mundial. Vejam só, a Primeira Guerra Mundial que aconteceu, vocês se lembram, né, entre 1914 e 1918, meio que desorganizou o centro capitalista, né? A Europa estava em guerra. Vocês devem lembrar que o grande teatro de operações era a Europa, certo? É o continente europeu. A Primeira Guerra Mundial acontece predominantemente lá. E daí? E daí que quando os países europeus estão em guerra, eles não conseguem dar conta de atender os seus compromissos de exportação de produtos industriais, porque precisa alimentar o exército, precisa vestir o exército, precisa fornecer armamento, munição, enfim, a economia de guerra é diferente da economia da paz. Dessa maneira, os países europeus começam a, digamos assim, perder oportunidades de negócios. Aí, a natureza que rejeita o vácuo, ainda mais a nossa sociedade, né, percebe uma oportunidade de ganhar dinheiro. Tá? É quando surge, então, a ideia de substituir as importações. Ó, é a teoria dos choques externos. Quem defendeu essa teoria foi um economista da Unicamp chamado Wilson Suzigan, tá? É a teoria dos choques externos, que diz o seguinte: quando as coisas vão mal no exterior, vão bem para o Brasil, né? Quando as coisas ficam ruins no exterior, o Brasil dá saltos de desenvolvimento. Tá? Então, nós tivemos um salto de desenvolvimento industrial na Primeira Guerra Mundial, outro na crise de 29, né, até com a Revolução de 30, outro com a Segunda Guerra Mundial. O Brasil aproveita essas oportunidades ao longo da história para conseguir substituir importações. Pelo menos era assim, né? Agora a coisa vai mal lá fora, vai pior aqui dentro. Mas, enfim, então, é a substituição de importações. Nós vamos ter a produção interna de gêneros que antes eram importados, não é, pelo governo. Então, nós passamos a ter aí a produção interna de gêneros industrializados. É claro que nós não vamos poder, de uma hora para outra, começar a fabricar aço, avião, né? Nada tanto assim. É indústria leve. Basicamente, alimentos e vestuário. Porque esses dois setores, como nós já vimos na aula de geografia, eles demandam pouca tecnologia, eles demandam pouco investimento, então é fácil até, digamos assim, pouca energia, é fácil até implantar esse tipo de indústria. Tá? A indústria pesada, quem vai instalar no Brasil vai ser o Vargas, e a indústria de bens duráveis vai ser o Juscelino, lá nos anos 50, quase anos 60. Tá bom? Então, pouca tecnologia, rápido retorno do capital investido, nós partimos para essa industrialização por substituição de importações. Né? Até com um pouquinho de protecionismo também, né? Uma vez que nós passamos a ter aí a presença de uma elite industrial mais influente, que vai se opor à elite cafeeira, embora no início elas sejam uma coisa só. Tá? Pois bem, trouxe aqui também, para a gente dar uma olhada, os fatores da atividade industrial no Brasil dessa época.
Tá? Esses fatores são daquele modelo que nós já vimos, que é o chamado modelo concentrador, né? Acho que na apostila de vocês, de geografia, aparece como um modelo tradicional de industrialização. Tá? Então, ele vai gerar uma industrialização localizada. Nesse caso, é a cidade de São Paulo, depois a região metropolitana, e assim a indústria vai se dispersando. Nesse caso, a indústria se concentra em 3 grandes pontos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que era a capital, e Belo Horizonte. Da onde vem o dinheiro para instalar essas indústrias? Vamos lembrar que a cafeicultura foi o primeiro ciclo econômico brasileiro cujos lucros ficaram no Brasil, tá? E que não houve, por assim dizer, a exportação desses lucros, desses capitais, para Portugal. Então, foi a primeira vez que o capital ficou acumulado aqui no Brasil. Isso proporciona, né, um capital, e vocês sabem que o capital está sempre em busca de uma oportunidade de lucro, ganhar mais, se multiplicar, a reprodução ampliada. Então, os cafeicultores, ó, os barões do café, começam a diversificar os seus investimentos, porque eles não querem colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tá certo? Então, eles começam também a investir em indústria, aproveitando a demanda interna e aproveitando a desorganização que estava acontecendo lá dentro do capitalismo europeu. Os Estados Unidos ainda não tinham assumido, né, o seu papel de grande liderança econômica no mundo. Esses barões do café, eles vão se transformar com o tempo em capitães da indústria. Olha que interessante. Quer dizer, são no início os mesmos caras, né? Delmiro Gouveia, né? Grandes cafeicultores que, com o passar do tempo, vão se transformando em capitães da indústria. Tá? Quer dizer, vão ser os primeiros grandes industriais do Brasil. A única diferença é que esses capitães da indústria vão ter agora a companhia dos imigrantes, né? Como o Adolfo Crespi, lá da Moca, né? o Matarazzo, o Conde Francisco Matarazzo, tá? Que vão ser também grandes industriais aí juntamente com esses barões do café. Junto, então, já temos uma burguesia industrial se formando, temos os capitais, temos mão de obra especializada, porque muitos imigrantes que vinham para cá já tinham contato com o trabalho nas indústrias lá na Europa, né? Às vezes até aqui no Brasil eles nem encontravam aonde trabalhar, agora eles já teriam aonde trabalhar, tá? E em grande quantidade, né? Pronta para trabalhar por um valor bastante pequeno, os imigrantes. Ora, esses imigrantes, nós já vimos isso em algumas outras aulas aí, né, representam também um aumento populacional. Ora, se está aumentando a população, naturalmente o mercado também está aumentando. E eu ainda tenho, como industrial, o Brasil inteiro para atender. Porque nenhum outro lugar do Brasil, tirando São Paulo, Rio e Belo Horizonte, tinha industrialização de fato. Um pouquinho em Recife, um pouquinho em Salvador, mas principalmente São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E eu conseguia fazer com que os meus produtos chegassem a esse mercado através das ferrovias, né? Principalmente as ferrovias altamente adensadas aqui do estado de São Paulo, que podiam trazer matéria-prima, trazer mão de obra depois também do Nordeste e levavam o produto industrializado lá para ser vendido. Tá bom? Então, é interessante perceber o papel desse conjunto de fatores, deixa eu adicionar, o papel desse conjunto de fatores para que se desenvolvesse a indústria nessas regiões. Tá? Então, essa aqui é a teoriazinha que a gente tem. Aí tem o exercício, né? Vamos dar uma olhadinha no exercício? O exercício é um exercício só, a resposta é alternativa E, mas vamos dar uma lida. O desenvolvimento da cafeicultura no Brasil durante a República Velha criou condições para a deflagração da industrialização na região sudeste. Por quê? Não. A expansão econômica do café contribuiu para a formação de um mercado interno, urbano,
né, interessado em produtos industriais e ainda alimentado pelos imigrantes, e nos períodos de superprodução, parte da mão de obra ia para a indústria. Além disso, os capitais acumulados pelo café, né, para a alternativa ficar mais completa, né, os capitais acumulados pelo café, né, as ferrovias, etc., também colaboram para essa, digamos assim, transferência da atividade econômica principal do Brasil, sair da cafeicultura e, com o tempo, passar para a indústria. Tá? Muito bem, então essa é a aula número 38. No nosso próximo encontro de história, nós vamos estudar a aula 39, que é a aula que se refere à presença da classe média e do operariado, e também o tenentismo. Prestem muita atenção, eu não vou pedir lição ainda essa semana, tá? Mais para frente, talvez depois das férias, a gente fale aí sobre lição dessas matérias aí, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, Professor, oi. eu não peguei o link de presença. O link Não, da presença. tá, eu vou mandar para você, tá? Mais uma vez. Mais Tá, uma vez não, obrigado. para você vai ser a primeira vez. Só um minutinho. Ó, tá aqui o link para a presença novamente, tá? Não havendo mais observações, até a semana que vem, bom feriado para vocês. Hoje é feriado, né? Dia 9 de julho, comemorando a Revolução Constitucionalista de 1932. Tchau, tchau.